Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da chave de braço que o PSD deu no PL lá no Senado, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque olha só, de fato o PSD deu um golpe aqui no PL e provavelmente o PL vai ficar sem nenhuma comissão ano que vem no Senado de novo, né? Só que isso é uma coisa que, ok, ganharam dessa vez, mas isso pode acabar resultando em uma situação muito pior a partir de 2027. Vamos entender a situação do Senado, né? Porque é uma coisa muito importante. As eleições da Câmara e do Senado acontecem no iniciozinho de fevereiro do ano que vem e são eleições muito importantes, muito disputadas, né? E agora parece que o PL vai ficar de fora no Senado. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Dilma vai falir os BRICS e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, né, estamos terminando as eleições municipais agora de 2024, a eleição municipal já é no próximo final de semana, né, vai resolver a eleição municipal, e é lógico, o pessoal já começa agora a se preocupar com a próxima grande eleição que tem, que é a eleição para as mesas da Câmara e do Senado, né? Na Câmara tem uma confusão danada, mas na Câmara a coisa está melhor para a oposição. Por quê? Porque a oposição tem maioria na Câmara, né? O governo é minoria por lá. Então a coisa está mais dinâmica ali na Câmara. No Senado a gente já tem esse problema, que é o quê? Os governistas são maioria no Senado, principalmente o PSD. O PSD tem a maior parte das cadeiras do Senado, então dita as regras lá no Senado. O atual presidente do Senado é o Pacheco, do PSD e coisa e tal. Só que, justamente o PL, né, que havia brigado com o PSD lá no início do mandato legislativo, né, tentou emplacar o Rogério Marinho, né, acabou não sendo eleito, mas ganhou um monte de voto o Rogério Marinho, né, foi bem o PL. É que realmente o PSD e o pessoal governista ainda tem muita vantagem no Senado, né. Esse ano, nessa eleição agora, o pessoal do PL não queria criar caso, iria apoiar o Alcolumbre, já tinha negociado tudo, iria apoiar o Alcolumbre em troca de ficar com a CCJ, a presidência da CCJ. Então pronto, né, ia apoiar o Alcolumbre, ia ter uma comissão importante e tudo resolvido. O Alcolumbre tinha tudo para ganhar essa eleição mesmo, e o que o PL exigiu foi esse tipo de coisa, né? O PL é a segunda maior bancada do Senado, mas se a gente olhar aqui como é que está a composição do Senado, aqui, ó, é a segunda maior bancada, aqui, 13 senadores, mas o PSD tem 16. E se você vê aqui a bancada que é mais ligada ao governo aqui, ó, é muito maior do que a bancada do pessoal de oposição. É verdade que existem alguns senadores do União Brasil e coisa e tal, e do MDB também, que votam com a oposição, tá? Mas também tem senadores do PP que votam com o governo. Então, assim, essa divisão aqui foi a divisão da votação do Pacheco e do Marinho lá no início do mandato, né? Então, repara, o PSD é a maioria, o PL vem logo em seguida. Só que, além do PSD, tem um monte de gente, um monte de bancadas aqui governistas que dão mais força para o PSD, né? E qual que foi o golpe que fez o Alcolumbre aqui? O Alcolumbre já tinha negociado com o PL, ia ficar o PL com a CCJ e o PL iria apoiar o Alcolumbre e não ia ter candidato do PL, né? Só que agora parece que o Kassab ficou muito machucado por dentro com o boicote ao PSD, é o que eu estou falando para vocês, o boicote ao PSD machucou muito o Kassab, machucou muito o PSD, principalmente a preocupação do Kassab é justamente que, dependendo do resultado do segundo turno agora, o PSD pode ser marcado de morte, né, ferido de morte para as próximas eleições, porque esse boicote não vai parar por aqui, né? A tendência é que muitas pessoas da direita saiam do PSD para 2026, de forma que o PSD pode perder relevância muito na próxima eleição. Então o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo machucar o PL para querer apoio do PL ao PSD agora ainda, aqui, ó. É por isso que esse tipo de notícia está saindo agora, antes do primeiro turno, tá? Por exemplo, o caso da Cristina Gramel em Curitiba é um caso clássico. Se o PSD perder em Curitiba, vai ficar mais feio ainda para eles. Eles ainda esperam que o PL apoie o candidato lá do PSD em Curitiba e não a Cristina Gramel. Eu acho um absurdo, tem que apoiar a Cristina Gramel mesmo, mas enfim. A notícia quem traz aqui é o Cláudio Dantas na coluna dele, aqui ele falando aqui, ó, Davi Alcolumbre é considerado favorito para a presidência do Senado em 2025, a gente já sabia disso, todo mundo está apoiando ele, até o PL, já fechou um acordo com o PSD para indicar um nome do Kassab para a CCJ, né? A CCJ é a comissão mais importante tanto na Câmara quanto no Senado, justamente porque todos os projetos de lei têm que passar, tudo que é votado tem que passar pela CCJ, né?
O objetivo é barrar não só impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o PSD, o partido do STF, está querendo controlar o Senado para não ter possibilidade de impeachment até 2026. Esse foi o acordo que eles fizeram aqui, ó. Uma das possibilidades é manter a dobradinha com Rodrigo Pacheco, ou seja, o Pacheco assumiria a CCJ, né? O Pacheco está deixando de ser o presidente do Senado agora, assumiria a CCJ, embora também está planejando ele assumir o Ministério da Justiça do Lula. Vão tirar o Lewandowski e botar o Pacheco, cara. O Lula só faz merda com o Ministério da Justiça, não tem jeito, né? Aqui, ó. Ele poderia cumprir missão por 1 ano na casa para depois ser indicado ao TCU na vaga de Haroldo Cedrais, que se aposenta em fevereiro de 2026, e o TCU seria um trampolim para o próprio STF no futuro próximo. Olha só o que estão prometendo para o Pacheco, hein, meu amigo? É o que eu falo, estão comprando o Pacheco com promessas que não serão cumpridas, tá? O Pacheco tá ferrado, tá acreditando nesse pessoal, só que o Pacheco tá esquecendo uma coisa: o Pacheco não tem peso político, ele não tem história política. Quando o pessoal faz acordo com esse pessoal, eles fazem acordo, quando a pessoa tem um peso político. Se eles não cumprirem o acordo, né, essa pessoa vai se voltar contra eles e vai acabar prejudicando eles no futuro. O Pacheco não tem peso político nenhum, ninguém gosta do Pacheco, a esquerda não gosta do Pacheco, a direita não gosta do Pacheco, ninguém gosta do Pacheco. O Pacheco se ferrou ao fazer acordo com a esquerda, porque abandonou o único eleitorado que dava apoio para ele. Foi enganado. Pode ser que consiga o TCU e coisa e tal, acho pouquíssimo provável. Quando chegar no TCU, depois que o Pacheco perder a presidência do Senado, ele não vai ter mais relevância nenhuma. No final das contas, na eleição do TCU vai aparecer um monte de candidato, porque sempre aparece um monte de candidato, o Pacheco vai se ferrar. Mas bem feito para ele, né? Merece isso. Seja como for, o PSD tem outros 14 senadores para assumir a CCJ, 2 dos quais já se manifestaram contra o impeachment de Moraes, o Otto Alencar e o Omar Aziz. Ou seja, a ideia é o PSD indicar o coisa do CCJ e apoiar o Alcolumbre. O Alcolumbre é do União Brasil, né? Mas é do bloco governista, né? Ou seja, a postura adesista do Alcolumbre ao STF, porém, deve provocar reação no PL. O PL vinha articulando apoio à candidatura dele de olho justamente na CCJ. O PSD deveria abrir mão da preferência porque tem a maior bancada, mas especialmente no compromisso do senador do Amapá com pautas para equilibrar a relação entre legislativo e judiciário. O que deve ter acontecido aqui? O STF deve ter puxado os processinhos lá, a capivara da Alcolumbre, e falou para o Alcolumbre o que a gente já imaginava que ia falar, né? Alcolumbre, o negócio é o seguinte, meu amigo, se você botar a votação do impeachment do ministro do Supremo, a gente vai andar com processos contra você aqui, né? Aqui, ó, na última eleição, porém, o PL lançou candidato próprio e não conseguiu. Enfim, o que está acontecendo agora? O Alcolumbre vai simplesmente virar para o PL e falar, ó, quero seu apoio não, preciso não. E de fato, se você ver como é que foi a votação aqui, né? Fica o PSD, MDB, PT, União Brasil, PSD e PDT. União Brasil deve votar com o Alcolumbre, porque o Alcolumbre é do União Brasil. Então ele vai ter uma ampla maioria aqui, mesmo que o PL lance candidato, a chance é que não consiga, né? Só lembrando que isso aqui foi a divisão na votação entre o Marinho e o Pacheco, só que o Marinho teve 32 votos, tá? Teve 10 votos a mais aqui do que está aqui, que seria o apoio. E o Pacheco teve muito menos, né? Mas ganhou, conseguiu ganhar. Mas teve muito menos votos do que tinha aqui, né? Enfim, de qualquer forma, o PL está em desvantagem. Isso daí é uma derrota para o PL, é uma derrota para a direita, não tenha dúvida. Mas eu vou falar para vocês, é uma derrota já meio esperada, porque o pessoal do STF já tinha ameaçado o Alcolumbre, e o Alcolumbre, de fato, meu amigo, tem um monte de podre lá no STF, muito difícil ele conseguir fazer alguma coisa contra os ministros do STF, porque justamente tá cheio de processo lá. O que deve acontecer agora? O PL deve indicar um candidato que vai perder e, mais uma vez, o PL vai ficar sem nenhuma comissão, sem nenhuma representação na mesa do Senado, né? Imagino que seja isso que vai acontecer. Vamos ver o que vai ser, o que vai ser negociado dessa história aí. O que mostra esse negócio aqui são duas coisas, porém. Primeiro, que o PSD tá machucado, tá brigando porque tá machucado, tá vendo que tá com uma situação ficando ruim para 2026. E isso daqui, de novo, vai ajudar o PL, porque vai dar mais força
para eleger senadores em 2026 para tentar mexer no STF. Então, no final das contas, o pessoal está tentando essa coisa toda aqui, mas, sinceramente, eu estou achando que vai ser vai ser pior ainda, né, a emenda do que o soneto. O PSD vai ter vantagem agora, mas de qualquer forma seria muito difícil encaixar um impeachment agora. E isso vai dar mais força para o PL em 2026 para um impeachment a partir de 2027 de ministro do Supremo. Eu sempre achei pouco provável que acontecesse impeachment antes disso, tá? Ah, eu sou favorável? Se tivesse um impeachment agora eu ia gostar? É lógico que eu ia gostar, é lógico que eu sou favorável, só que eu acho que não vai acontecer. Então não tem muito o que fazer nesse caso, né? Vamos ver como é que vai ser essa visão aqui. Ó. Tem aqui uma visão da casa, o PSD tem a maioria dos senadores, tem a maior bancada no Senado, o PL vem logo em seguida, mas o problema é o resto, tá vendo a distribuição aqui? O MDB tem 10 ainda, a União Brasil tem 9, um monte de gente da esquerda tem muitas coisas aqui, e é isso que mata o Senado, né? Então, a ideia é o PL crescer em 2026 e aí sim a gente vai ter uma coisa bacana para fazer, para brincar com o ministro do Supremo. E de novo, eu não descarto nada que eles estejam falando isso agora, às vésperas da eleição, porque ainda querem forçar o PL a apoiar o Pimentel lá em Curitiba e outros senadores, outros prefeitos do PSD nessa eleição. Querem tentar quebrar o PL para voltar a apoiar o PSD. Pode até ser que o PL apoie, mas os eleitores não vão apoiar não, tá? O PSD está com um problema. O PL é o partido que tem força por causa dos eleitores. E não adianta a direção do PL querer ir para um lado se os eleitores não forem. E os eleitores não vão acreditar no PSD enquanto tiver essa postura de proteger ministro do STF. O Kassab pode aproveitar aí os últimos 2 anos de poder do PSD, porque a coisa vai ficar difícil para ele a partir de 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.